amanhecer desponta sobre as vastas planícies do Serengeti como uma fresta de luz em um mundo que nunca está completamente parado. A noite não desaparece de repente. Ela recua lentamente, como se soubesse que aqui, nesta terra ancestral, cada transição é um risco. O frio da noite ainda persiste no chão e na grama úmida. O orvalho brilha como metal polido em milhares de caules que balançam numa brisa quase silenciosa. Primeiro, uma linha laranja aparece no horizonte. Então, uma onda de ouro avança centímetro por centímetro. A luz incide sobre as acácias dispersas. As sombras encurtam e a paisagem ganha profundidade. Ondulações suaves, manchas de vegetação mais densa, trilhas invisíveis marcadas por milhares de cascos. Tudo parece tranquilo, até você descobrir o verdadeiro significado de paz no Serengeti. Significa que ninguém atacou ainda. Ao longe, um gnu resfolega e dá alguns passos. Uma zebra sacode a cabeça, irritada com os insetos. Um bando de pássaros sobe em espiral, um sinal precoce de que algo em algum lugar já está perturbando a ordem. Nesta savana, o dia não começa calmo, começa com vigilância. Aqui, 2 titãs se preparam para a guerra. O leão, rei incontestável da África, símbolo de domínio e terror silencioso. Um predador alfa que nem sempre precisa fugir. Precisa decidir quando fugir. Seu poder não reside apenas na força bruta, reside na paciência, no cálculo e no controle sobre o medo dos outros. O rugido é o fim de uma conversa. A caçada, por outro lado, é o começo. E o búfalo africano, o guerreiro blindado que jamais recua sem cobrar um preço. Um herbívoro que desafia a definição de presa. Um animal que vive com o coração preparado para o confronto. O instinto pronto para transformar um ataque em emboscada. O búfalo não apenas sobrevive, às vezes ele domina. Esta não é uma caçada simples. É uma batalha ancestral de estratégia, força e sobrevivência. Um choque de vontades onde cada encontro pode significar vida ou morte. Onde uma mordida mal calculada, um passo em falso ou um acesso de pânico podem reescrever o destino de toda uma manada. Bem-vindos ao campo de batalha mais feroz da natureza, onde predadores e presas escrevem suas histórias em sangue e poeira. Esta é a batalha definitiva, leões contra búfalos. O Serengeti se estende como um oceano dourado sob o sol africano, mas sua beleza é uma máscara. É um sistema vivo, dinâmico, cruel e perfeitamente equilibrado. Infinitas pradarias se alternam com florestas esparsas. Rios traiçoeiros esculpem cicatrizes na paisagem. E os copses, fortalezas de pedra que se erguem abruptamente da vegetação rasteira, oferecem sombra, pontos de observação e armadilhas. Os copses são ancestrais. Neles, a rocha retém o calor durante o dia e o libera à noite. Répteis buscam refúgio em fendas. Pequenos mamíferos se escondem em cavidades. E no topo, leões sentam-se como estátuas, contemplando o mundo com uma calma que não significa preguiça, significa poder. O clima aqui é um relógio de sobrevivência. As temperaturas variam de 15 a 35 graus Celsius, mas a sensação térmica muda com o vento, a umidade e a poeira. Na estação seca, a paisagem torna-se frágil. A relva amarela, a água acumula-se em locais cada vez mais raros, e essas poças transformam-se em focos de conflito. As chuvas, quando chegam, trazem uma explosão de vida. Verde vibrante, insetos, flores, nascimentos. Mas também lama que prende o animal, cheias repentinas e travessias mortais. No Serengeti, a abundância sempre tem um preço. Milhões de animais convergem para cá. Mais de 1,5 milhão de gnus, centenas de milhares de zebras e gazelas seguem a grande migração, uma antiga procissão gravada em seus genes, guiada pelo cheiro da grama fresca e pela memória de rotas que não são ensinadas com palavras, mas herdadas pelo instinto. E onde houver barragens, existem predadores. Leopardos caçam nas sombras como facas revestidas de pele. Hienas malhadas patrulham em clãs, inteligentes, oportunistas, capazes de roubar o que não mataram e matar o que outros subestimaram. Guepardos explodem com velocidade letal, mas pagam por esse dom com fragilidade.
Crocodilos do Nilo aguardam imóveis em rios marrons, suas mandíbulas como armadilhas de aço vivas. Cada um deles é um mestre da morte. Mas nenhum animal define o Serengeti como o leão, e nenhuma presa desafia o leão como o búfalo africano. Esta é a história deles. O búfalo africano é propositalmente volumoso. Seus corpos maciços pesam centenas de quilos. Os músculos são firmes sob a pele escura. Seus chifres curvados podem se abrir como um garfo de guerra, e a base óssea dos machos adultos, um escudo sólido, protege o crânio como um capacete natural. Essa estrutura não é mera decoração, é o resultado de uma vida inteira de choques. Mas o verdadeiro segredo do búfalo não reside apenas em sua anatomia, reside em seu comportamento. Os búfalos não dependem da velocidade. Eles não conseguem competir com a explosão de velocidade de um leão. Um leão pode acelerar como uma bala por alguns segundos, um búfalo pode correr com força, sim, mas não foi feito para longas perseguições ou curvas fechadas em alta velocidade. Então, como é que ele sobrevive? Com solidariedade, com as massas, com coordenação. Um búfalo solitário é vulnerável, uma manada é uma fortaleza móvel. A manada funciona como um escudo vivo. Os filhotes no centro, as fêmeas protegendo e os machos fortes nas laterais. Esse padrão não é um gesto amigável. É a diferença entre sobreviver e virar comida. No Serengeti, a estrutura social não é um detalhe, é uma arma. E existe outro elemento, a memória. Durante muito tempo, acreditou-se que um animal como o búfalo reagia apenas por impulso. Mas os búfalos aprendem. Eles reconhecem rotas perigosas, evitam a vegetação alta quando o vento sopra contra, identificam os bebedouros onde as emboscadas são mais prováveis e às vezes associam uma ameaça à experiência. Um macho com juba escura, uma leoa marcada, um padrão de ataque repetido. Essa capacidade de memorização não requer pensamento humano, requer sobrevivência. E quando tem a oportunidade, os búfalos revidam. Um leão atacado por um búfalo raramente tem um fim rápido. A ferida infecciona, a dor limita os movimentos, a caça torna-se impossível. A fome chega como um predador invisível. Os búfalos sabem disso, e essa certeza torna uma manada que já não tolera fraqueza ainda mais agressiva. O horizonte estremece com a sua chegada. A princípio, é um murmúrio baixo, passos pesados e rítmicos. Então, uma massa escura se silhueta contra a luz crescente. Não são sombras, não é uma miragem. São centenas de búfalos avançando como um derramamento de óleo. Este é o pacote Tempestade. Eles ganharam esse nome por causa do que acontece quando decidem atacar. Não é apenas uma corrida, é um fenômeno. O chão vibra, a poeira levanta e o ar se enche de rugidos que soam como trovões. No Serengeti, o som é informação. Muitos animais avaliam o perigo ouvindo antes de vê-lo, e uma grande manada movendo-se com tensão é um alarme que é ouvido com o corpo. À frente marcha seu líder, um touro veterano, enorme, com profundas cicatrizes cruzando seu pescoço e flancos. Algumas são finas como facas, outras são grossas, deformadas, de golpes antigos. Cada cicatriz é um registro. Seus olhos escuros e penetrantes examinam o horizonte. Ele não parece um animal nervoso. Parece um comandante. Ele já enfrentou leões. Conhece a paciência deles. Conhece suas táticas. Conhece o preço da distração. A manada se move como um único organismo. Os filhotes permanecem no centro, protegidos por uma muralha viva de adultos. As fêmeas formam um anel vigilante. Os machos dominantes patrulham o perímetro externo, músculos tensos, chifres erguidos, prontos para transformar o medo em violência. Esse perímetro eriçado é uma mensagem visual. Aproximar-se deles tem um preço alto. A formação varia de acordo com o terreno. Em campos abertos, eles se espalham para pastar. Em áreas de grama alta ou perto da água, eles se agrupam. Se detectarem sinais de predadores, eles se voltam para se defender. Os filhotes no centro, os animais maiores nas laterais. O ajuste é rápido, quase instantâneo, como se uma única mente controlasse a massa. Não é telepatia, é comunicação aprimorada por séculos de seleção natural.
Os mugidos transmitem informações. Um tom grave pode indicar uma ameaça distante. Um tom mais agudo e prolongado, perigo próximo. Movimentos da cauda, orelhas em pé, cabeças virando. Tudo isso faz parte da linguagem do grupo. No Serengeti, a comunicação é a própria vida. Espaço. Sob o sol nascente, o grupo Stormpack avança em direção a uma poça. A água cintila, convidativa. Mas a lama ao redor da margem é traiçoeira. Guarda pegadas como assinaturas. A umidade preserva histórias recentes. O líder para, cheirar. Suas narinas se dilatam, capturando cada molécula. O aroma almiscarado do leão chega com o vento, misturado a um rastro metálico, sangue velho, carne seca, uma lembrança da morte. Eles caçaram aqui, e não faz muito tempo. O touro veterano solta um mugido baixo e profundo que se propaga pela manada como uma onda. Em segundos, o grupo se ajusta. Torna-se mais compacto, mais defensivo. Os bezerros são empurrados para o centro. Os machos jovens avançam, ansiosos para provar seu valor. Mas os veteranos sabem o que é melhor, a paciência salva vidas. A imprudência alimenta os leões. Eles se aproximam da água passo a passo. Chifres para fora, formando um perímetro de ameaça. Os filhotes bebem rapidamente. As mães bebem sem baixar completamente a guarda. Os machos observam a fileira de árvores. Cada sombra é suspeita. Cada farfalhar na grama pode ser uma sentença de morte. 5 minutos de vulnerabilidade absoluta. E então, um brilho dourado entre os arbustos. No Serengeti, o perigo nem sempre vem acompanhado de barulho. Às vezes, isso acontece com a ausência. A grama alta mal se mexe como se fosse apenas o vento. Mas o vento não tem intenção. Os leões, sim. Um pequeno pássaro muda de direção em pleno voo. Um antílope ao longe levanta a cabeça por um instante e permanece imóvel. Ele não sabe o que viu, mas seu corpo soube antes de sua mente. O búfalo líder fareja novamente. Desta vez o cheiro está mais perto. Não é apenas leão. É um leão que esteve ali, à espera. E não está sozinho. A densidade do rastro o denuncia. Há vários. O grupo fica tenso. Os músculos parecem enrijecer simultaneamente. Uma fêmea vira a cabeça para a direita, outra para a esquerda. Um macho jovem bate o casco no chão como se desafiasse o invisível. Mas o líder não se precipita. Ele mantém o perímetro. Ele mantém a ordem. Porque quando o pânico se instala, os filhotes ficam expostos. E quando os filhotes ficam expostos, o Serengeti revida. A água continua lá, cintilante, indiferente. O sol já está nascendo. O calor começa a se instalar. Os insetos despertam, o ar vibra. E, no entanto, tudo o que importa agora acontece num raio de 100 metros. Porque naquela faixa de grama e sombras, alguém está medindo distâncias. E quando um leão mede distâncias, é porque o ataque já começou em sua mente. Os leões não caçam como os lobos. Eles não perseguem suas presas por quilômetros. Eles não as desgastam. Sua estratégia é diferente. Aproximar-se o suficiente para que a distância se torne uma armadilha. A savana aberta parece favorecer a presa, até você perceber que a grama alta, mesmo em terreno plano, é uma barreira visual. A poucos metros de distância, um leão pode ficar invisível se o terreno for ondulado ou se a grama subir acima de seus ombros. Os búfalos têm boa visão, mas sua maior defesa não é ver primeiro. É reagir em grupo quando alguém vê, cheira ou ouve algo. Não é preciso que todos detectem o predador. Basta um único indivíduo para desencadear uma resposta coletiva. O problema é que na água a atenção fica dividida. Para beber é preciso baixar a cabeça, e baixar a cabeça significa perder segundos preciosos. O búfalo líder sabe disso. Por isso ele mantém sentinelas, animais que não bebem, que observam, que escutam, que farejam. A manada reveza esses papéis sem a necessidade de ordens visíveis. É uma disciplina social que se torna reflexiva, mas mesmo a disciplina pode falhar se o inimigo conhecer o ritmo. E os leões sabem disso. A grama se mexe novamente, mal. Um brilho na beira de um arbusto. Não é o sol, é um olho. Um olho dourado, fixo, calculista, observando o centro da formação, procurando o que um predador sempre procura, o ponto fraco. Um bezerro que dá 2 passos para trás. Uma mãe que chega atrasada. Um macho que se distancia demais e cria uma brecha. Um segundo de confusão. No Serengeti, o ponto fraco não é o indivíduo,
É um momento, e esse momento ainda está por vir. Enquanto o bando Storm se compacta ao redor da água, o outro bando já está em posição. Não há rugidos, nem corridas, nem sinais óbvios. A verdadeira caçada começa muito antes do primeiro salto. Escondidos na relva alta, olhos dourados observam em absoluto silêncio. Este é o pacote Matata. Seu território não foi escolhido ao acaso. Aqui, rotas convergem. Poças sazonais encontram pontos de emboscada naturais. Cada metro foi defendido com sangue. Cada fronteira foi marcada com cheiro, arranhões e avisos que ecoam pela noite. O grupo Matata Pack não é jovem. Ela tem experiência e perigoso. Na frente está o patriarca, um macho adulto no auge de sua forma física, com músculos densos e uma presença imponente que inspira respeito sem grandes movimentos. Sua juba escura não é meramente estética, é um sinal biológico e uma mensagem social. A escuridão comunica força, agressividade, vitórias passadas e, acima de tudo, a capacidade de manter o controle. Este leão não chegou aqui por acaso. Para ocupar seu lugar, ele teve que expulsar outros machos, sobreviver a ferimentos e demonstrar o essencial: dominância constante. No Serengeti, um macho que não protege seu bando perde o respeito e depois a vida. O patriarca não caça como as leoas, ele não persegue, não se desgasta. O papel deles é diferente: intimidar, intervir e executar quando a força bruta se faz necessária. Com presas pequenas isso pode parecer secundário, mas com búfalos, a intervenção deles pode determinar o resultado. A verdadeira força motriz por trás de Matata são as leoas. 7 fêmeas adultas, cada uma com uma função aprendida ao longo de anos de experiência. Mais leves que os machos, mais ágeis, com corpos adaptados para explosões curtas e violentas. Mas a velocidade é apenas uma ferramenta em uma estratégia muito mais complexa. As leoas caçam com a mente antes de usarem o corpo. Eles observam, avaliam o vento, a luz, o terreno, identificam a vulnerabilidade não por meio de fraquezas óbvias, mas por meio de microerros. Um passo a mais, uma separação mínima, um atraso quase imperceptível. A leoa líder se destaca mesmo entre elas. Seu corpo exibe finas cicatrizes. Uma orelha carrega a marca de um passado de lutas. Ela presenciou caçadas vitoriosas e fracassos custosos. Ela sabe que caçar búfalos não se resume à fome, mas sim a uma necessidade extrema. O búfalo é uma das presas mais perigosas nessas planícies. Cada tentativa é uma aposta onde a margem de erro é mínima. Um erro significa ferimentos. Ferimentos significam fome. Fome significa morte. É por isso que Matata não improvisa. 3 cachorrinhos observam à distância. Eles não participam, não se aproximam, mas veem tudo. Seus olhos acompanham cada movimento dos adultos, cada pausa, cada virada, cada tensão em seus corpos. Para eles, isso não é uma brincadeira ou uma aula formal. É aprendizado imersivo. É assim que os futuros caçadores são treinados. O Serengeti não ensina paciência. Matata é empregada com precisão. Várias leoas se posicionam contra o vento. O vento leva seu cheiro para longe dos búfalos. Outras flanqueiam pelos lados, movendo-se em amplos arcos quase invisíveis. A leoa líder permanece à frente, mas à distância, controlando o momento certo. Os machos ficam para trás, não por fraqueza, mas por um propósito específico. Eles esperam, observam, conservam energia. Sua intervenção será brutal, ou nem será necessária. A leoa líder concentra sua atenção no centro da manada de búfalos. Um filhote, a poucos metros de sua mãe. Ele não está sozinho, mas também não está totalmente protegido. Os olhos da leoa calculam distância, ângulo, tempo de reação, número de búfalos próximos capazes de carregar. Vento, barulho, luz. O vento muda ligeiramente, é perfeito. Agora o cheiro dos leões se dissipa ainda mais. O sol nasce. O calor começa a afetar a concentração. O momento se aproxima. Os músculos da leoa se tensionam. Suas garras se estendem com dificuldade, sem fazer barulho. Seu corpo entra em um túnel. Presa, distância, ataque. 30 metros, 25, 20. O bezerro dá mais um passo e a armadilha se fecha. A leoa irrompe da relva como um projétil dourado. Em menos de 2 segundos, a distância desaparece. A grama se abre. O ar se enche de poeira e tensão. O filhote pressente o perigo tarde demais. Ele se vira
Mas a leoa já está no ar, garras estendidas, mandíbulas abertas. Mas o Serengeti raramente permite finais simples. A búfala reage com uma velocidade brutal. Ela abaixa a cabeça, muge e avança. Ela não foge, ela ataca. A leoa precisa abortar o salto. Ela contorce o corpo, aterrissa desajeitadamente e rola. Seus chifres passam a centímetros de sua barriga. Um pequeno erro e ela seria estripada. Mas a emboscada não foi individual. Uma segunda leoa entra pelo flanco oposto. Uma nuvem de poeira se levanta. Os búfalos mugem. A manada reage como uma explosão negra. Os machos investem. As fêmeas se agrupam, os filhotes no centro. A ordem se transforma em movimento violento, mas não em pânico. O líder da matilha Storm identifica imediatamente a leoa líder e carregar. Uma massa de músculos e chifres avança com uma velocidade que parece impossível para um corpo daquele tamanho. O chão treme. A leoa corre paralela a ele, tentando usar o ímpeto do búfalo contra si. Mas o touro veterano se adapta. Ele gira com uma agilidade aterradora. Os chifres roçam seu flanco. Os cabelos e a pele são arrancados. Aparece sangue. Primeiro ferimento de combate. As outras leoas tentam isolar os alvos, mas o bando já está completamente fechado. Cada tentativa de aproximação é recebida com investidas coordenadas. Não uma, mas várias ao mesmo tempo. A estratégia está começando a falhar. A leoa líder emite um grito baixo, retirada tática, mas o caos já se instaurou. Um macho jovem e inexperiente rompe a formação e ataca um búfalo adulto. É um erro fatal. O búfalo abaixa a cabeça e investe. O impacto o arremessa vários metros. Antes que consiga se levantar, outros búfalos chegam. Eles pisoteiam, eles chifram, eles investem. A presa se tornou o caçador. O rugido do patriarca corta o ar. É um som profundo, imponente, que precedeu inúmeras mortes. Alguns búfalos hesitam por um instante, mas não o líder veterano. Ele reconhece este leão. Eles já brigaram antes. E lembre-se, 2 titãs colidem, chifres versus garras, músculo versus ferocidade. Por longos segundos, nenhum dos dois cede. O leão tenta morder o focinho do búfalo. Seus chifres o mantêm afastado. O búfalo empurra, investe, resiste. O sangue corre em ambos, e então o búfalo recua abruptamente. O leão, empurrando com toda a sua força, perde o equilíbrio. Nesse instante, seus chifres se erguem e atingem seu peito. O impacto arremessa o patriarca para trás. Ele cai pesadamente. Pela primeira vez em anos, o líder do Matata foi preso em confronto direto. A alcateia de leões recua. O jovem ferido não sobreviverá. Os búfalos não perseguem. Eles não precisam disso. A poeira demora a assentar, como se a savana hesitasse antes de retomar sua pretensão de normalidade. Partículas permanecem no ar quente, aderindo aos pelos, entrando nas narinas, cobrindo feridas abertas. A luz filtrada turva a paisagem, mas a realidade logo se impõe. O chão fala. Pegadas profundas deixadas com violência. Sulcos onde um corpo pesado se contorceu para se esquivar. Manchas escuras que não são lama, mas sangue secando rapidamente. Pelos estão espalhados como pequenas bandeiras do confronto. E há um silêncio pesado, porque a luta acabou. Mas a guerra não. Matata significa recuar sem correr, não há heroísmo. Apenas um movimento disciplinado, uma retirada forçada pelo custo. No Serengeti, correr é desperdiçar energia. E desperdiçar energia sem comida é chegar perto do colapso. Eles buscam sombra sob acácias dispersas. O calor do meio-dia desce como um cobertor sufocante. E com o calor vem outra pressão, a desidratação. A caçada frustrada deixa não apenas fome, mas também sede. Um corpo ferido precisa de água para continuar funcionando. Atrás, o jovem permanece à parte, não porque o estejam abandonando por decisão consciente, mas porque seu corpo não consegue mais acompanhar o grupo. O impacto o destruiu por dentro. Quando tenta se levantar, suas pernas tremem. Sua respiração é difícil, úmida, irregular, como se o ar estivesse passando por um líquido que não deveria estar ali. Cada inspiração é um esforço visível. O macho jovem não ruge. Na savana, a dor não é anunciada. Anunciar dor é convidar à competição. É comunicar fraqueza, e fraqueza é um convite. Para hienas, para abutres, até mesmo para outros leões. A poucos metros de distância, os cachorrinhos observam. Eles não entendem a morte como uma ideia, mas entendem a imobilidade.
Entendem quando um corpo para de responder. Aprendem assim, observando sem compreender completamente, armazenando cenas que, com o tempo, se tornam instintivas. A lição é brutal. Um erro numa caçada de búfalos não te deixa com fome, te deixa morto. O patriarca jaz sob uma acácia. A sombra é escassa, insuficiente, mas é tudo o que há. Seu peito sobe e desce com dificuldade. O golpe dos chifres não foi um empurrão, foi massa contra massa. A energia percorre os músculos e tecidos internos, causa hematomas, inchaço, dor ao respirar. Embora não haja fraturas visíveis, o corpo está comprometido. E o problema é simples. Um predador precisa de potência explosiva, precisa de um salto, precisa de aceleração, precisa manter o corpo acima da presa. Se respirar dói, cada tentativa de caça se torna uma loteria. O patriarca sabe disso. Seu olhar percorre o horizonte sem demonstrar emoção aparente, mas não é calmo, é calculista. Ele está avaliando quanto tempo lhe resta antes que sua fraqueza se torne óbvia para os rivais. Nessas planícies, território é um acordo sustentado pela presença. Se essa presença enfraquecer, o acordo se desfaz. A leoa líder também faz cálculos. Ela tem um ferimento no flanco. Não sangra profusamente, mas a ferida está aberta o suficiente para ser perigosa. Na savana, uma ferida profunda é uma porta aberta. Poeira, insetos, bactérias. Ela lambe o ferimento insistentemente. Não é ternura, é sobrevivência. As outras leoas apresentam danos menores. Rigidez ao virar, uma pata que demora a apoiar o peso, uma lateral dolorida. Nada é catastrófico isoladamente, mas o efeito cumulativo é perigoso. E aqui surge a principal ameaça: fome. A maioria das pessoas imagina a fome como uma dor de estômago. Aqui a fome é uma perda de desempenho, é diminuição da força, é agressividade, é fracasso. Um leão pode passar dias sem comer, sim, mas não sem consequências. Com o passar dos dias, a energia para explosões rápidas de velocidade diminui. O corpo utiliza suas reservas. A coordenação motora fina perde precisão. Os reflexos ficam um pouco mais lentos. Não o suficiente para um humano observando à distância, mas o suficiente para um búfalo transformá-lo em um ferimento. E uma ferida é um multiplicador da fome. Dói para se mover, caça menos, come menos, fica mais fraco e se machuca mais. É um círculo. Os filhotes são os primeiros a demonstrar isso. Seus sons mudam, eles dormem mais, brincam menos. Eles se agarram aos corpos das mães não por afeto romântico, mas porque o calor conserva energia. A leoa líder olha para seus filhotes e depois para o horizonte. Ela não tem a opção de esperar confortavelmente. No Serengeti, procrastinar é jogar com a sorte. Quando o sol atinge o zênite, o jovem macho para de lutar. Não há drama, nem final cerimonial, apenas uma diminuição gradual do esforço. Sua respiração torna-se cada vez mais espaçada. Seu peito se expande menos. Seus olhos permanecem abertos, mas seu olhar perde o foco. As moscas, que a princípio hesitaram por causa do movimento, pousam sem medo em seu focinho, seus olhos, suas orelhas. A morte na savana dispensa cerimônias. Ele precisa de uma oportunidade. Horas depois, uma leoa se aproxima. Ela o cheira. Ela o cutuca com o focinho. Não há resposta. Ela fica parada por um instante e vai embora. É uma cena fria, mas é real. Em menos de um dia, o local atrairá abutres, e os abutres atrairão hienas, e as hienas atrairão mais hienas. A savana é eficiente. Enquanto Matata se recupera sob as acácias, outras sombras se movem à distância. Hienas malhadas. Eles não atacam imediatamente, são inteligentes, compreendem o perigo. Um leão ferido continua sendo um leão, mas as hienas não precisam atacar hoje, simplesmente esperam. E no Serengeti, esperar é uma forma de caçar. As hienas ouviram a batalha, sentiram o cheiro de sangue, viram a retirada. Eles sabem que algo mudou. Um clã pode reunir muitos indivíduos em minutos se a oportunidade for favorável. Eles não precisam de força individual quando tem muitos homens. E sua vantagem mais subestimada é a persistência. Eles podem seguir leões por horas, esperando que o cansaço ou a necessidade os forcem a cometer um erro. Matata pressente isso. As leoas olham para onde nada é visível, mas não estão olhando para nada em específico. Estão olhando para a possibilidade, o risco futuro. O patriarca vira a cabeça lentamente. Ele não ruge. Rugir agora seria desperdiçar energia e demonstrar fraqueza.
O calor começa a diminuir, o céu fica alaranjado, a savana torna-se mais agradável aos olhos, mas mais perigosa na prática. As temperaturas caem rapidamente, o ar fica mais denso, os sons se propagam de forma diferente, e a escuridão começa a oferecer sua principal vantagem, a invisibilidade. Os leões se levantam. Eles fazem isso lentamente, como se cada corpo tivesse que decidir se valia a pena se mover. O patriarca se levanta com cuidado. Há uma breve pausa quando ele apoia o peso no peito ferido. As leoas se espreguiçam. Os filhotes o seguem de perto. Eles não têm energia para desperdiçar com jogos. Eles simplesmente caminham. A leoa líder avalia o grupo como uma comandante avalia sua unidade após uma derrota. Nem todos podem caçar, nem todos devem se expor. Em uma caçada de alto risco, muitos corpos criam ruído, desordem e confusão. Precisão é fundamental. Escolha os que estiverem em melhor estado. Os demais ficarão de olho à distância, prontos para proteger os filhotes ou intervir caso surja a oportunidade. O patriarca acompanhará. A presença deles pode alterar o comportamento dos búfalos, mesmo que seus corpos não estejam preparados para o choque. A noite cai, e com isso começa a segunda tentativa. Na penumbra, os olhos do leão funcionam como ferramentas de precisão. O tapetum lucidum amplifica a luz disponível e revela contornos onde outros veem sombras. Para eles, a escuridão não é cegueira, é o seu território. Os búfalos têm excelente audição e olfato, mas sua visão noturna não é tão eficiente. Portanto, sua defesa depende mais da coesão, da resposta imediata, da formação de um círculo e da disciplina. O grupo Storm Pack se organiza para dormir perto da água. Eles não se dispersam completamente, formam anéis. Filhotes no centro, fêmeas ao redor e machos na parte externa. Sentinelas se revezando. É um sistema. Mas até mesmo um sistema perfeito tem falhas. A fadiga as provoca. A sede os cria. O simples ato de se mover para beber água, urinar ou ficar confortável as provoca. Os leões procuram por rachaduras. O matata se move como se não pesasse nada. Essa é a característica mais enganosa. Um corpo grande capaz de produzir quase nenhum som. Eles posicionam os pés com cuidado, amortecendo os movimentos com as almofadas das patas, evitando galhos e contornando pedras soltas. Não é mágica, é técnica aprendida. De longe, a leoa líder já consegue sentir o cheiro do búfalo. Em seguida, distingue o bloco escuro, depois avista os sentinelas e finalmente identifica as separações. O vento está soprando a nosso favor. O cheiro de um leão não chega aos búfalos. Essa é a diferença entre atacar e morrer. As leoas se espalham, não se olham, não precisam, cada uma sabe onde deve estar. À medida que encurtam seus movimentos, congelam, barriga no chão, respiração controlada. No centro do círculo, um bezerro se mexe inquieto, obrigando uma mulher a se mover ligeiramente. Um movimento mínimo, 1 metro, 2, insignificante para um ser humano. Para um leão, tudo é permitido. A mulher está por um instante fora da cobertura perfeita. A leoa líder sente que este momento pode ser a sua chance, mas ainda não foi lançado, porque ele conhece os búfalos. Ele conhece o truque. Se você atacar cedo demais, todo o grupo reage. Se você atacar tarde demais, a distância diminui. O ponto ideal é uma janela de segundos, e esses segundos nem sempre chegam. Finalmente, a leoa líder explode, aceleração brutal e breve. O ataque é um tiro, rápido, certeiro, sem deixar margem para dúvidas. As outras leoas entram em ação simultaneamente, cortando rotas, fechando ângulos, tentando impedir que a presa retorne ao círculo, mas o sentinela ruge. O som rasga a noite como uma faca. A tempestade surge como uma onda negra. Não há pânico, há ação. Os machos avançam de fora para dentro do ponto de ameaça, posicionando-se como uma muralha móvel. As fêmeas empurram os filhotes para o centro. Em segundos, a brecha desaparece. A mulher visada corre em direção ao grupo, e ele consegue. A leoa líder salta, tentando atacar o flanco ou o pescoço. Mas vários búfalos chegam de uma vez, chifres baixos, massas enormes. Um deles roça a coxa da leoa. A ferida reabre, sangue, dor. Ela cai de mau jeito, rola e se levanta mancando. Não há a mínima chance. As outras leoas enfrentam o mesmo desafio, uma muralha, um perímetro agressivo, investidas coordenadas. Não uma, várias. O patriarca avança, ele ruge. Por um instante, alguns dos jovens hesitam.
O rugido continua sendo uma arma psicológica. Mas o líder veterano não hesita. Reconheça o leão, reconheça o padrão. E hoje em dia, essa vasta cabeleira não significa invulnerabilidade, fardo. O patriarca é esquivo, não porque eu queira, porque ela deve. E essa evasiva é uma mensagem. A autoridade não basta, a caçada falha. Matata recua em silêncio, engolindo a poeira. Eles não correm, simplesmente se afastam com disciplina, conservam suas energias, respiram pesadamente, lambem seus ferimentos. Os filhotes caminham juntos, a leoa líder se sente frustrada, mas acima de tudo, ele se sente alarmado. Eles falharam, e a margem acaba. O patriarca deita-se sob um pequeno morro. A pedra retém um pouco de calor. Isso ajuda os filhotes, ajudando-os a conservar energia. A leoa líder lambe novamente a ferida na coxa. Cada lambida arde, mas parar seria pior. Ao longe ouvem-se risos. Hienas. Eles não estão atacando, eles simplesmente estão lá, lembrando-os de que o Serengeti não tem apenas dois lados. Tem oportunistas, tem observadores. E quando a fome aperta, os observadores se transformam em executores. O quarto dia sem comida começa a cobrar seu preço. Não está apenas vazio, é uma fraqueza. O inimigo já não tem chifres nem presas. Chegou a hora. O sexto amanhecer não traz alívio, traz confirmação. No Serengeti, o tempo não é uma linha que avança. É um juiz que elimina opções. A luz surge como sempre, impecável, dourada, cruelmente bela. Mas hoje ilumina corpos que já não têm reservas para suportar mais um dia de incerteza. A matilha matata desperta sem explosões de brincadeira. Não há perseguições desajeitadas de filhotes atrás de insetos. Não há aquela breve ilusão de normalidade que às vezes se insinua em meio à violência. Os filhotes permanecem grudados ao chão, como se a energia fosse um recurso físico que pudesse ser racionado. Eles se levantam lentamente, bocejam sem ânimo e se acomodam novamente contra o lado de suas mães. A fome, quando ultrapassa um certo limite, deixa de ser uma sensação e se torna um estado. Um estado que altera a respiração, o sono e a tolerância ao esforço. As leoas adultas movem-se com extrema economia. Seus corpos ainda são máquinas, mas máquinas com peças desgastadas. A leoa líder caminha com uma rigidez mínima na coxa ferida. Não é um sinal visível à distância, é um microsinal. Mas a savana é feita de microsinais. Um microsinal hoje pode ser uma derrota amanhã. Ela para, cheira, avalia a direção do vento e avança novamente com a calma tensa de quem sabe que a margem de erro diminuiu. O patriarca se levanta por último. A dor profunda no peito não passou. Na verdade, essa dor tem um comportamento perverso. Não desaparece, ela se instala. Durante a noite, seu corpo esfria e quando ele se levanta, tudo volta com força total. O homem hesita brevemente, quase imperceptivelmente ao apoiar o peso no chão. Respira fundo, mas a inspiração é interrompida. Seu corpo lhe envia um sinal claro, ainda não. Ele responde com a única coisa que lhe resta, força de vontade. Ele caminha mesmo assim, não porque possa, mas porque seu papel é inegociável. Um patriarca enfraquecido é um convite. E rivais estão sempre por perto, mesmo que não possam ser vistos. A vários quilômetros de distância, a manada Storm continua seu avanço. A diferença entre os dois grupos parece uma lei da física. Os búfalos não caçam, mas sua organização é uma estratégia constante. Movem-se como uma massa coesa, como um único animal de 500 cabeças. Não têm pressa, não são lentos, movem-se com um ritmo preciso, conservando energia, reduzindo riscos, evitando poços d'água muito abertos, compactando-se em áreas de grama alta. Nada disso é espetacular, mas é tudo o que os mantém vivos. O líder veterano dos búfalos mantém sua posição na frente. Sua presença serve como uma âncora psicológica. As feridas de garras em sua testa formaram crostas duras. A dor persiste, mas o corpo do búfalo suporta o castigo como uma muralha suporta tempestades. Duas fêmeas ainda mancam. Um filhote machucado se agarra à mãe. Nada impede o avanço, porque a manada não gira em torno do indivíduo. Ela gira em torno da continuidade. Mas até mesmo uma fortaleza tem pontos fracos. Um homem idoso começa a ficar para trás. Não se trata de um colapso dramático. É um declínio lento. Primeiro, há pausas de 1 segundo a mais. Depois, passos mais curtos. Mais tarde, a claudicação deixa de ser leve.
e se torna uma linguagem própria. A pata traseira está infectada, o tecido está quente, inflamado, dolorido. Cada passo dói como se o casco estivesse em chamas. O macho tenta compensar colocando mais peso na pata saudável, mas perde a simetria. E um corpo assimétrico é um corpo que se torna desajeitado. As fêmeas próximas percebem. Algumas delas olham de relance, bufam e seguem em frente. Não há agressão, nem empurrões deliberados. Apenas uma decisão biológica que não precisa de cerimônia. O grupo continua. O líder veterano vira a cabeça uma vez. Observa, anota, continua. Não é indiferença, é matemática cruel. Manter um retardatário para trás aumenta o risco de emboscada para todos, retarda o avanço, obriga-os a se aglomerarem em terrenos que talvez fosse melhor evitar. O Serengeti pune grupos que perdem mobilidade. O homem idoso para. O som da manada se afastando se transforma num murmúrio profundo que se dissipa com a distância. A poeira levantada por centenas de cascos flutua por um instante e depois assenta. E quando a poeira assenta, a solidão se revela por completo. A solidão no Serengeti não significa silêncio. É uma exposição. Trata-se de ser visível de todos os ângulos. Deve ser sentido por todos os ventos. Está se tornando uma notícia que se espalha rapidamente. Há uma fragilidade aqui. O velho macho vira o corpo contra o vento. Ele fareja. O cheiro da sua própria infecção é forte, azedo, metálico e, para um predador, quase um anúncio. Ele também detecta algo mais denso, mais almiscarado. Leão. Não um, vários. O búfalo não entra em pânico. O pânico é inútil quando as opções são limitadas. Em vez disso, ele procura terreno. Olha para a esquerda, para a direita e avista um pequeno afloramento rochoso que pode lhe oferecer cobertura. Caminha em direção a ele, arrastando a pata ferida. Cada metro dói, mas cada metro reduz seu ângulo de ataque. Um búfalo contra uma rocha é menos vulnerável do que um búfalo em campo aberto. Ao chegar, posiciona-se com as costas contra a rocha. Não se deita, não se senta. Mantém a cabeça erguida, chifres para a frente. A pata boa está firme. A pata ferida mal toca o chão. Respira fundo e solta um mugido profundo e prolongado. Não é uma ameaça teatral, é uma simples declaração. Continuo recebendo meu pagamento. A quilômetros de distância, o grupo Matata detecta a oportunidade antes mesmo de vê-la. A leoa líder para abruptamente. Ela inspira uma, duas vezes. O cheiro não é o de toda a alcateia. É diferente, menos diluído, mais concentrado. E misturado com algo que os predadores aprendem a reconhecer porque é o cheiro da vitória. Doença, infecção, fraqueza. A diferença é enorme. Um búfalo em meio a uma manada é uma muralha de chifres, uma resposta coletiva imediata. Um búfalo solitário é uma equação diferente, uma que pode ser resolvida com paciência. As leoas entram em ação, não com entusiasmo, mas com foco. A fome, que até então era uma pressão constante, torna-se direção. Uma fêmea fica para trás com os filhotes. Seu papel agora é a defesa. Um bando de hienas pode tentar se aproximar se sentir o cheiro de sangue. E quando os leões estão enfraquecidos, as hienas se tornam mais ousadas. O patriarca se levanta com dificuldade. Ele sabe que seu corpo não está pronto para um confronto direto, mas também sabe que sua presença pode ser crucial nos momentos finais, quando a presa estiver exausta e for necessária força bruta para finalizá-la. Matata não corre em direção ao búfalo, andar, porque isto não será uma caçada a explosões, será uma guerra de desgaste. E no desgaste natural, o tempo é uma arma. A algumas centenas de metros de distância, eles veem o búfalo. Ele está encostado na rocha, chifres abertos, cabeça baixa. Não foge. Sua postura diz, se vier, pague. A leoa líder o observa por longos segundos. Ela avalia sua pata traseira, como ela suporta o peso, quanto tempo leva para recuperar o equilíbrio. Ela avalia sua respiração. Se ele está ofegante, se há longas pausas, se seu peito está subindo e descendo. Ela avalia sua atenção. Se o búfalo está seguindo com os olhos ou perdendo o foco, não é uma emboscada, é um cerco. As leoas se espalharam em um amplo círculo, fora do alcance imediato dos chifres do búfalo. Uma se aproximou ligeiramente pela esquerda. O búfalo virou a cabeça. Outra se moveu pela direita. O búfalo virou novamente. O objetivo ainda não era morder. O objetivo era forçá-lo a virar, a mudar o peso do corpo, a usar a pata ferida, a gastar energia. O búfalo tenta intimidar com uma investida curta. 2 passos, 3, poeira, chifres cortando o ar.
A leoa recua facilmente. Para ela foi uma jogada barata. Para ele foi uma jogada custosa. Minutos, depois, 1 hora. O sol nasce, o calor retorna como pressão física. O búfalo respira com mais dificuldade. A infecção silenciosamente consome sua energia. Não é apenas dor, é um corpo lutando contra bactérias, gastando recursos internos já escassos. O búfalo muge menos, não porque esteja perdendo o orgulho, mas porque o ar está difícil de encontrar. As leoas continuam pacientes. Elas se revezam aproximando-se e provocando. Uma se aproxima de frente. O búfalo abaixa a cabeça e ameaça atacar. Ela recua. Outra se move por trás. O búfalo se vira com dificuldade. Sua pata ferida treme por um instante e ele se ergue firme novamente. Esses momentos são rachaduras. O patriarca permanece à distância, observando. Ele não entra. Sabe que um chifre poderia perfurar seu flanco. Com o peito ainda em carne viva, tal golpe o mataria. Seu papel hoje é esperar o momento em que a presa não possa mais oferecer uma resposta completa. No meio da manhã, o búfalo comete um micro-erro. Ele não cai, ele não desaba. Ele simplesmente desloca a pata ferida ao se virar. Seu joelho dobra ligeiramente, seu corpo perde o alinhamento por uma fração de segundo e depois se recupera. Para um ser humano, nada. Para uma leoa, um anúncio. A leoa líder muda de postura. Seus ombros caem, sua cauda mal se move. É um sinal mínimo para as outras. Uma porta se abriu. Agora, a pressão está aumentando. Uma leoa se aproxima mais do que o normal. Ela força o búfalo a investir. Ele dispara furiosamente 4 passos, 5, mas sua pata ferida reage tarde demais. O búfalo para, retorna à rocha e respira com dificuldade. O suor se mistura à poeira. Seus olhos permanecem brilhantes, mas algo novo surge. Fadiga. As leoas não têm pressa, mas também não podem prolongar a situação indefinidamente. Elas também gastam energia. Elas também estão com fome. Elas também têm ferimentos. O equilíbrio da resistência é delicado. Elas precisam forçar a queda sem se exporem a um golpe fatal. De repente, a leoa líder se aproxima pela lateral, mais perto do que o normal. O búfalo tenta virar rapidamente, mas a manobra é desajeitada. A pata ferida não obedece. Aquele segundo é o que eles estavam esperando. A leoa avança e crava as garras no flanco do búfalo. Ela ainda não morde, mantém-se agarrada. Seu peso puxa o búfalo para um lado. Outra leoa se aproxima por trás e morde perto da garupa, tentando desequilibrá-lo, não matá-lo. O búfalo sacode o corpo e consegue arremessar a segunda leoa a vários metros de distância. Por um instante, parece que ela poderá retomar o controle, mas o preço é alto, o impacto o desequilibra. A pata ferida cede novamente. O búfalo se ajoelha sobre as patas dianteiras por um segundo, se levanta, muge e investe com fúria desesperada. Os chifres de uma leoa o roçam a meros centímetros. O ar estala como um chicote. Aquele chifre poderia rasgar um abdômen como se fosse tecido. O búfalo continua a lutar. E aí reside a tragédia biológica. O organismo não desiste porque quer viver. Ele desiste quando o corpo não consegue mais sustentá-lo. As leoas circulam novamente. Deixam-no recuperar o fôlego apenas o suficiente para continuar a desperdiçá-lo. Provocam, recuam, provocam novamente. O búfalo gira, 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 defendendo um castelo que está desmoronando por dentro. O sol se aproxima do meio-dia. O calor é intenso. A língua do búfalo está para fora. Sua respiração é um ofego profundo. Moscas pousam no sangue fresco dos arranhões. O búfalo tenta espantá-las, sacudindo a cabeça, mas cada sacudida lhe custa energia. As leoas estão voltando. Uma presa agarra-se ao seu flanco. Outra morde a parte inferior do seu pescoço, tentando controlar a sua cabeça. O búfalo debate-se, empurra, tenta contorcer-se para cravar os chifres. Mas a rocha, que antes o protegia, agora também o aprisiona, não consegue manobrar livremente. A sua vantagem transforma-se numa jaula. A perna afetada está claramente falhando. O búfalo cai sobre os joelhos dianteiros, tenta se levantar, levanta-se por um instante e cai novamente. Não porque desista, mas porque o músculo já não responde. Infecção, desidratação, dor, calor. Tudo isso contribui para o quadro. As leoas percebem a mudança como se fosse um cheiro novo. Já não é um cerco. Está fechando. O patriarca avança. Ele não corre. Caminha com passos lentos e deliberados. Sabe que um búfalo é perigoso até o último segundo. Um golpe final pode ser fatal.
mas também sabe que, se não intervir, as leoas podem ficar expostas por tempo demais. E qualquer erro ao diminuir a distância seria uma tragédia. Ele se aproxima pela lateral, procurando a garganta. O búfalo tenta erguer a cabeça para atacá-lo. Seus chifres se levantam, mas não com a mesma velocidade de antes. O patriarca mal consegue se esquivar. Ele ataca. Suas mandíbulas encontram a traqueia. Espremer. Ela não desiste. O búfalo muge com um som que parece cortar o ar. Ele tenta sacudir o leão, mas seu corpo já não tem aquela força explosiva. Seus cascos chutam o chão. Poeira. Desespero mecânico. O peito do búfalo se move rapidamente, ofegando por ar onde não há nenhum. As leoas o seguram pelos flancos, impedindo-o de recuperar o equilíbrio. Uma morde perto do focinho para controlar sua cabeça. Outra se agarra à sua lateral. O búfalo tenta se levantar, mas a tentativa falha. Sua garganta colapsa sob a pressão do patriarca. Respirar torna-se impossível. O processo não é instantâneo. A morte por asfixia em animais de grande porte é lenta. Não dura um segundo, mas sim um minuto. Às vezes, mais. E durante esse tempo, o corpo continua lutando por instinto. Não há resignação, apenas biologia. O búfalo se debate, treme, tenta se virar, tenta respirar. Seus olhos permanecem abertos, alertas, furiosos. Até que sua força se esvai como uma lâmpada perdendo a eletricidade. Primeiro as pernas param, então ele abaixa a cabeça, então o peito para de lutar. Silêncio. O silêncio que se segue não é solene, é funcional, porque assim que o búfalo cai, o Serengeti começa a se movimentar ao redor da carcaça como se fosse um sino chamando a todos. Abutres aparecem no céu, ainda distantes, mas já circulando. Hienas observam a distância. Elas ainda não se aproximam. O patriarca está ali, e os leões, embora feridos, ainda são perigosos. Mas as hienas não precisam ter pressa. Sua estratégia é esperar até que os leões estejam saciados, diminuir o ritmo e recuar. Matata alimenta-se com urgência. Não há pausa, não há respeito. No Serengeti, quando se abate um búfalo, come-se antes mesmo que todo o ecossistema tenha a chance de disputar a posse. As leoas rasgam sua barriga com puxões bruscos. O cheiro de sangue fresco se espalha ao vento como um sinal. Os filhotes chegam, liderados pela mãe que ficou para trás. Comem primeiro porque suas chances de sobrevivência são mínimas. Agarram-se à carne desesperadamente. Suas barrigas incham, sua respiração fica mais lenta. As leoas comem rapidamente, alternando mordidas com olhares para o horizonte. Cada uma sabe que o banquete tem um relógio invisível. O patriarca toma sua porção e o simples fato de comer altera seu estado. Seu corpo recebe recursos. A dor não desaparece, mas agora há combustível para suportá-la, para se curar, para resistir. Os abutres se aproximam. As hienas se movem em semicírculo, testando a distância. Uma delas ri ao longe, um som que parece zombaria, mas é comunicação. Estão pedindo mais. A leoa líder levanta a cabeça, com o focinho sujo, e observa. Ele sabe que esta festa não é o fim de nada, é uma pausa, porque amanhã a fome retorna, porque o bando da tempestade ainda existe, porque o território continua sendo um tabuleiro de xadrez onde outros leões podem aparecer, porque os filhotes crescerão e exigirão mais, porque o patriarca ainda está ferido e porque os rivais sempre pressentem a fraqueza. 60 quilos de carne podem desaparecer em pouco mais de uma hora quando o rebanho está no seu limite. Um búfalo grande proporciona um alívio real. Não muda o resultado, mas oferece alguma margem de manobra. Quando finalmente recuam, deixam para trás uma carcaça que já não pertence ao búfalo nem aos leões. Em poucas horas, pertencerá ao ecossistema. Às hienas que despedaçarão o que restará, aos abutres que limparão os tendões, aos insetos que farão a sua parte. Nada se desperdiça. A morte alimenta a vida e a vida, por sua vez, gera a morte. Matata caminha em direção a uma sombra distante, mais pesado, mais lento, mas pela primeira vez em dias o desespero não é seu único companheiro. Os filhotes de barriga cheia cambaleiam e se deitam. As leoas se reclinam. O patriarca respira com mais controle. A noite não será mais uma noite de fome extrema, mas ainda é o Serengeti. E o Serengeti nunca para de recarregar as energias. O Serengeti não tem memória sentimental, mas tem uma memória mecânica. Ele se lembra com o corpo.
Se lembra com a grama achatada que leva dias para crescer novamente. Se lembra com o cheiro persistente de sangue, mesmo que ninguém o nomeie. Aqui o passado não está armazenado em histórias, está armazenado em reações. A primeira coisa que muda é o ar. Mesmo que os leões tenham ido embora, o cheiro persiste. Ferro úmido, gordura quente, sangue misturado com poeira. É uma mensagem química que viaja quilômetros, invisível, porém precisa, e desperta algo em cada predador e necrófago. Para alguns, é um alarme. Para outros, uma oportunidade. Para todos, um convite. Os abutres aparecem como pontos negros no céu antes que qualquer animal em terra se aproxime. São os astrônomos da morte. Não precisam ouvir a luta, basta que leiam o padrão. Leões recuando com as barrigas pesadas, grama achatada ao redor de um ponto fixo, sombras se aproximando cautelosamente. Mas eles não descem imediatamente, eles esperam. Sabem que um leão saciado continua sendo um leão. A paciência também faz parte da sua natureza. Mais perto do chão, as hienas movem-se com uma inteligência que muitos subestimam. Não são apenas números, são cálculo, uma leitura do momento. Se aproximam cedo demais, pagam o preço. Se esperam demais, outro clã chega, chacais aparecem, tecido mole é perdido. Então avançam como uma maré, aproximam-se, param, testam, recuam, aproximam-se novamente. Cada passo é uma pergunta: será que já é nosso? O Serengeti não responde com palavras, ele responde mostrando as presas. Sob a sombra escassa de um morro, Matata descansa. Descansar não é um luxo, é estratégia. Comer um búfalo, mesmo um velho e fraco, é raro e caro. Não é motivo de celebração, é algo gerido. Os filhotes são os primeiros a desmaiar. Seus corpinhos, que dias antes pareciam apáticos, agora se entregam ao sono com uma profundidade renovada. Umbigos inchados, respiração ofegante. Esse som, que pode parecer vulnerabilidade, é sinal de algo mais importante. Por algumas horas, seus corpos não estão mais em estado de emergência. Antes, a fome dominava tudo. Agora, o metabolismo pode se concentrar em reparar, crescer e fortalecer. As leoas formam uma muralha viva ao redor. Algumas lambem meticulosamente suas feridas, outras contemplam o horizonte, nunca completamente adormecidas. Sua vigilância nunca vacila, pois o perigo não termina quando elas comem. A leoa líder está deitada de costas, com a pata ferida estendida. O sangue secou, a ferida arde. Ela a lambe insistentemente. Sua língua não é o remédio perfeito, mas é tudo o que ela tem. O patriarca recua alguns metros. Não por distanciamento emocional, mas por causa do seu papel. Seu peito ainda dói, mas a comida muda algo crucial. O corpo deixa de consumir reservas apenas para manter as funções básicas. Agora, ele pode investir energia na recuperação. Para a paisagem, essa mudança invisível pode ser a diferença entre resistir e ruir. Porque o Serengeti não dá segundas chances por compaixão. Eles só os fornecem se a instituição puder pagar por eles. Comer não significa dominar. Na verdade, depois de comer, o risco pode aumentar. Um leão de barriga cheia se move com menos eficiência. Menos velocidade, menos capacidade de manobra, menos tempo para reagir em caso de ataque. As hienas sabem disso e os leões rivais também. Nas fronteiras do território Matata, jovens machos patrulham como sombras que não querem ser vistas, mas querem ver. Nômades párias movidos pela necessidade. Não tem fêmeas, não tem filhotes, nada a proteger, exceto o próprio futuro. É isso que os torna perigosos. Eles podem arriscar o que um patriarca não arriscaria. Rugidos distantes são políticos. Um rugido alto e prolongado diz, estou inteiro. Um rugido fraco ou ausente diz outra coisa. A ausência também fala. O patriarca ruge menos, não porque tenha perdido o controle, mas porque compreende o risco de anunciar sua presença enquanto seu corpo ainda se recupera. Rugir é convidar rivais a testarem sua força. Hoje, isso não é aconselhável. As leoas ajustam seus hábitos, mantêm a coesão, não permanecem no mesmo lugar por muito tempo, porque a permanência deixa rastros, e rastros são avisos. Havia carne aqui, há descanso aqui, há potencial fraqueza aqui. O Serengeti não precisa de câmeras ou satélites para a vigilância. Precisa de vento. Enquanto Matata descansa, o bando da tempestade continua sua marcha. Não há comemoração da vitória anterior.
Não há luto visível pelo velho macho deixado para trás. Há continuidade. O líder veterano caminha à frente. Um corte perto do olho é uma linha nítida, não é um adorno, é uma lembrança. Ele também sabe que o Serengeti nunca acaba. A manada ajusta suas rotas, evita poças muito expostas. Prefere áreas onde o terreno permite maior visibilidade, onde a grama não obstrui a visão, onde o vento carrega os aromas com antecedência. São decisões sutis que parecem instintivas, mas que evocam uma memória compartilhada. Os búfalos se lembram. Parecem lama, com pegadas de leão. Elas se assemelham a copches, de onde os predadores observam. Eles se lembram do som de um alarme. E, às vezes, eles se assemelham a padrões de indivíduos. Eles não pensam neles como nomes. Eles os armazenam como moldes. Este tipo de crina, este tipo de orelha, este tipo de ataque, neste tipo de vento. A memória é uma arma social. Os bezerros aprendem sem perceber. Eles se empurram, batem cabeças uns nos outros. Mas essas brincadeiras são ensaios. Ensaios para força, para equilíbrio, para posicionamento. Um bezerro que aprende a empurrar também aprende a resistir. Um bezerro que aprende a se mover dentro do círculo aprende onde estará seguro quando a noite trouxer as sombras. O Storm não é apenas um grupo. É uma verdadeira escola de sobrevivência ambulante. Em Matata, o futuro dorme, respira e cresce. Com o tempo, a brincadeira reaparece instintivamente. Os filhotes se perseguem, se escondem e praticam saltos desajeitados. Mas mesmo na brincadeira, a savana ensina. Uma perseguição barulhenta é inútil. Um salto mal calculado termina em queda. Uma mordida muito forte é corrigida. O processo de aprendizagem do leão é longo. Ninguém nasce pronto para enfrentar um búfalo. São necessários anos de aprendizado, observação e fracasso. Aos 6 meses, eles andam mal e se entregam. Aos 8 meses, eles tentam pular. Todos os anos, eles participam de pequenas barragens. Podem ser úteis a partir dos 2 anos de idade. Espera-se que os 3 enfrentem uma concorrência real. Esse longo período de aprendizado é um luxo caro, e luxo se paga com sustento constante. É por isso que as leoas são o coração da organização. Se elas falharem, não há futuro. E os bezerros aprendem outra coisa, mais silenciosamente, a hierarquia do risco. Eles entendem que um búfalo não foge como um gnu. Entendem que uma manada de búfalos não se dispersa como gazelas. Entendem que o rugido do patriarca nem sempre vence. Esse conhecimento fica armazenado em seus corpos e um dia se torna instinto. Enquanto Matata e Tormenta continuam sua dança, todo o Serengeti se agita. Um leopardo observa de uma árvore, evitando o confronto. Sua estratégia é precisão e altura. Um guepardo explode em velocidade contra uma gazela e vivencia sua tragédia habitual. Pode matar rapidamente, mas não consegue se defender. Crocodilos aguardam com paciência ancestral em rios marrons. Hipopótamos demarcam seu território violentamente na água, sem precisar caçar grandes mamíferos. E as hienas? As hienas estão por toda parte. Eles são o sistema circulatório do Serengeti. Onde quer que algo caia, eles encontram. Onde quer que haja fraqueza, eles a detectam. Eles não são reservas. Eles são outra forma de domínio. Domínio através dos números, da resistência, da inteligência social. Essa diversidade de estratégias mantém o equilíbrio. Se uma peça desaparece, o tabuleiro muda, mas o Serengeti de hoje não é uma cápsula isolada. O clima está mudando. As chuvas são menos previsíveis. As secas duram mais tempo. Áreas que antes ofereciam pastagens em certos meses agora só oferecem poeira. As fontes de água secam mais rapidamente. Isso força presas e predadores a se concentrarem em menos lugares. E quando a vida se concentra, a morte também. A concorrência está aumentando. Leões que antes mantinham territórios separados estão entrando em conflito com mais frequência. Hienas estão se tornando mais agressivas. Búfalos estão percorrendo rotas mais perigosas. Bezerros estão nascendo em épocas menos favoráveis. A pressão é constante. E depois há a presença humana. O gado doméstico compete por pastagens. As estradas interrompem as rotas migratórias. Um leão caçando uma vaca pode ser envenenado. Um búfalo pode ser caçado ilegalmente. A caça furtiva não segue regras ecológicas. Ela não seleciona o mais fraco. Ela seleciona aquele que é conveniente. Os esforços de conservação visam manter o equilíbrio sem perturbá-lo.
Patrulhas, educação, turismo responsável e gestão de conflitos entre humanos e animais selvagens fazem parte desse esforço para garantir que a savana permaneça como é. Porque se o Serengeti deixar de funcionar como um sistema, não poderá ser substituído por nada. Ele se perde. A noite cai novamente. O céu fica vermelho, laranja e violeta. As sombras se alongam. O ar esfria rapidamente. E com o frio chega o momento em que a savana muda de mãos. Os leões se levantam. Nem sempre para caçar. Às vezes apenas para lembrar ao mundo que estão ali. O patriarca, se o peito permitir, caminha até um ponto alto. A leoa líder observa o horizonte. Os filhotes permanecem junto ao grupo. Não porque estejam com medo como um humano, mas porque seus corpos sabem que a noite traz riscos diferentes. Ao longe ouve-se um rugido. Não se trata apenas de som.